Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal U-Thermo e nós vamos continuar com as aulas de Termodinâmica 2, hoje abordando o cálculo da fugacidade para a fase líquida. Vamos aos objetivos da aula de hoje. Então nós vamos definir as características que compõem uma nova referência para a fase líquida, nesse caso a solução ideal. Nós vamos identificar a regra de Lewis-Randall e a lei de Henry como estados de referência para os líquidos e também vamos calcular a fugacidade de um líquido na condição de alta pressão, usando para isso o fator de Poynting. Lembrando que, se você já assistiu os vídeos até esta aula, nós já calculamos de três formas distintas a fugacidade para a fase gasosa. Então a gente viu que nós podemos usar as correlações generalizadas, as equações de estado e também as tabelas de vapor para fazer esse tipo de cálculo. Hoje nós avançamos nessa aula tratando dos líquidos e para isso nós precisamos estabelecer uma nova referência. Vamos começar a aula de hoje abordando essas duas diferenças que nós vamos ver quando analisamos os gases e quando analisamos os líquidos. Recordando, nós vimos que a referência utilizada para gases reais foi definida como os gases ideais. A utilização de gases ideais ela é muito conveniente, porque a gente percebeu que todo gás real ele se comporta como um gás ideal em determinadas condições de temperatura e pressão. Isso geralmente ocorre quando a pressão tende a zero ou quando a temperatura tende a ser muito alta. O detalhe principal aí é que, no caso das interações que a gente fala com relação ao gás ideal, quando a pressão ela é muito baixa, um gás real ele faz com que as suas moléculas estejam afastadas enormemente umas das outras, e aí elas não conseguem sentir a presença de uma ou de outra molécula. Então é como se essas interações fossem negligenciadas. Por isso que a condição que nós utilizamos tanto no desenvolvimento das equações de estado era sempre fazermos pressão tender a zero. Essa era a condição essencial para a de gás ideal, porque essa era o estado em que nós teríamos as interações tendendo a zero, como num gás ideal. Mas hoje nós precisamos descobrir quem é essa referência que a gente vai utilizar para os líquidos. E a primeiro ponto que a gente deve pensar é: será que nós podemos utilizar algo como uma condição limite? Por exemplo, assim como nós utilizamos no caso dos gases, quando a pressão tende a zero? Bem, se nós pensarmos quando a pressão tende a zero em líquido, eu vou fazer com que esse líquido passe para a fase vapor. Então, fazer uma condição limítrofe como pressão tendendo a zero força este líquido a se transformar em vapor, e não é isso que eu quero no momento. O que eu quero é estudar o líquido e, por isso, pressão tendendo a zero não favorece a formação de líquidos, e sim de gases. Por isso, nós vamos ter que refletir numa nova condição, que não vai ser mais pressão tendendo a zero, e ainda a gente tem que, nesse momento, que essa referência leve em consideração as interações, porque a gente sabe que um líquido só existe em virtude das interações entre as moléculas da substância líquida. Então, a nossa referência, que vai ser desenvolvida ao longo dessa aula, deverá levar em conta essas interações. Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa referência, que já temos o nome aqui, que é chamada de solução ideal. Então, nós vamos, a partir de agora, entender como criar essa referência. Para isso, a gente vai utilizar equações que já foram deduzidas na aula de número 6 para os gases ideais. Vamos dar uma olhadinha nesse conjunto de 4 equações. Quando a gente analisou misturas de gases ideais, nós chegamos a essas 4 equações. Então, a primeira delas, referente ao volume. Então, a gente viu que a variação do volume em uma mistura de gás ideal ela é nula, né? Então,
Isso acontece porque as substâncias na condição de gás ideal não têm interações, então não tem aumento nem redução do volume, por isso ΔV molar ele é zero. A gente viu também que a entalpia de mistura de um processo de gases ideais também é zero, porque uma vez que a gente não tem interações, a gente não vai ver nem liberação de energia, nem absorção por parte da mistura. Por isso, ΔH igual a zero. Nós analisamos também que toda vez que misturamos gases ideais, a gente viu que há uma geração de entropia, ou seja, esse ΔS de mistura, apesar de estar com esse sinal negativo aqui, lembre-se que um Ln de um número que é fração molar, que vai entre 0 e 1, Ln de números entre 0 e 1 são números negativos, então este negativo com esse negativo, ele dá um resultado positivo, evidenciando assim o aumento da entropia quando nós misturamos gases ideais. E esse efeito, essa análise também pode ser observada aqui no ΔG de mistura. Atenção que no caso do ΔG de mistura, a gente encontra no estado final, após a mistura dos gases, um valor de energia de Gibbs menor. Então esse ΔG de mistura de gases ideais, nesse caso, vai dar um ΔG negativo, tá? Então, a gente viu que o processo de mistura ele é bastante interessante na condição dos gases ideais. E por que agora não pensar em termos da solução ideal? Será que esses efeitos poderiam ser replicados na solução ideal quando nós misturamos duas substâncias líquidas distintas? Então, a gente vai começar essa aula pensando e impondo algumas restrições à solução ideal. Para que essa solução ideal exista, nós vamos considerar equações semelhantes à mistura dos gases ideais. Então a gente vai pensar que no caso do volume, quando nós misturarmos dois líquidos distintos e eles formarem uma solução ideal, a gente não vai ver nenhuma mudança no ΔV de mistura. Então ΔV de mistura vai ser igual a zero. No caso da entalpia, também, quando dois líquidos ideais forem misturados, nós vamos ver que esse ΔH de mistura vai ser zero. No caso da entropia, a gente espera que ele aumente, ou seja, a gente tenha um ΔS positivo e um ΔG negativo. Então, observe que aqui houve uma diferença em relação as equações de S e de G, porque aonde a gente tinha a fração molar, no caso aqui dos gases, a gente estava representando como Y, e a partir de agora a gente está representando fração molar dos líquidos como X. Então, se uma solução ideal respeita todas essas quatro equações, do V molar, do H molar, do S molar e do G molar de mistura, a gente pode dizer que essa é uma solução ideal. Então, a primeira conclusão que nós tiramos dessa aula é que, por analogia, as equações que nós deduzimos para os gases ideais, se uma solução ideal for formada, ela terá que respeitar essas quatro equações. Então, a partir deste momento, nós vamos deduzir algumas equações que vão nos dar base para a teoria das soluções e também para essa nova referência, a referência de solução ideal. Para isso, nós vamos começar com uma equação também, que é a do gás ideal, que é o potencial químico do gás ideal. Então, a gente viu na aula de número 6 que o potencial químico de I na condição de gás ideal é a energia de Gibbs parcial molar de I na condição do gás ideal, e a gente pode reescrever essa equação como o Gzinho de I, ou seja, a energia de Gibbs molar dessa espécie I na condição de gás ideal, a uma dada temperatura e uma dada pressão, mais um RT ln de Y. Veja que esse termo que está somando é aquele que vai gerar a ideia do ΔG de mistura de gases ideais sendo negativo, né?
Aqui, apesar de ele estar somando, lembre-se que este é um termo negativo, tá? Então, essa equação foi deduzida para gases ideais. Usando a mesma analogia que a gente fez no slide anterior, a gente pode extrapolar essa equação para a solução ideal. Então, a gente poderia dizer que o potencial químico de I de uma espécie em uma solução ideal, veja que agora o sobrescrito está identificado como ideal, que é a solução ideal, vai ser a energia de Gibbs molar dessa espécie I, na condição de idealidade, e aí eu tenho Gzinho de ideal até IP mais RT ln de X. Bem, nós podemos agora reescrever essa equação de número 2 e compará-la com a equação definida por Lewis da fugacidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que eu vou fazer na equação de número 2. Eu vou pegar este termo do G e vou passá-lo para cá, subtraindo do potencial químico. Então eu vou ter potencial químico menos o Gzinho de ideal igual a RT ln de X. Agora compara esta equação com a definição de Lewis da fugacidade. Se você observar, do lado esquerdo nós temos uma subtração e desse lado aqui da equação da definição nós também temos uma subtração. Aqui a gente tem o RT, aqui a gente também tem o RT. Então, você está percebendo que essas equações elas são parecidas? Então, o que a gente pode fazer neste momento é tentar deixá-las o mais próximo possível da igualdade, ou seja, que elas se equivalham. Então, a gente pode, neste momento, perceber que, para que isso ocorra, o primeiro detalhe está aqui na condição da referência. Então, para que essas duas equações, identificadas como número 4, sejam iguais, o Gzinho de I tem que ser a minha referência da equação. Então, perceba o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou colocando como referência Gzinho de I nessa equação, e olha o que aconteceu com o denominador. O denominador perdeu o circunflexo. Uma vez que eu estou falando de uma espécie I pura, lembre-se que o circunflexo representa a condição dessa espécie na mistura. Como a minha referência está identificando que essa espécie tem que estar pura, por isso o Gzinho de I, tá? Ele perde o circunflexo. E agora, a última condição para que essas duas equações sejam idênticas é o fato de que esses dois LNs devem dar o mesmo resultado. E para que isso aconteça, então eu tenho que o que está no ln da equação à esquerda deve ser igual ao ln da equação da direita. Por isso, reescrevendo esses termos em forma de igualdade, eu tenho o seguinte: fugacidade de I na condição de solução ideal vai ser igual à fração molar dessa espécie I vezes a fugacidade de I ideal. E aí que vem um detalhe bastante importante. Essa equação ela é semelhante a uma equação que nós já vimos na aula sobre fugacidade. Eu vou recordar para você aqui essa observação importante. Então, a equação de número 5 ela é semelhante à regra de Lewis da fugacidade. Se você não lembra qual é a regra de Lewis da fugacidade, ela está aqui, ó. Coeficiente de fugacidade de uma espécie I numa mistura, a gente poderia calcular por meio do coeficiente de fugacidade dessa espécie I pura. Quando que isso acontecia nas aulas anteriores? Existiam duas considerações. A primeira delas, quando as interações entre as espécies que estavam na mistura eram muito semelhantes, então eu poderia utilizar o coeficiente de fugacidade dessa espécie I como pura, né? Ou quando eu estava numa condição onde a fração molar daquela espécie I tendia a 1. Bem, se nós olharmos essa comparação entre a equação número 5 e a equação da regra de Lewis da fugacidade, a gente vai observar uma condição bastante especial da solução ideal. Quando a gente determinou essa equação de número 5,
para que ela exista, o que está acontecendo aqui é que, para que eu tenha fugacidade de I numa mistura igual à fugacidade de I dessa espécie pura, esse xzinho de I tem que ser igual a 1. Então quer dizer que a minha solução ideal, ela é considerada uma solução ideal quando eu tenho interações de um mesmo tipo dentro da minha mistura. Então, se você olhar neste momento para um copo d'água, tá? E você pensa que ali dentro daquele sistema eu tenho, vamos hipoteticamente dizer que eu tivesse só moléculas de água, todas as interações entre todas as moléculas de água dentro daquele copo, elas teriam a mesma intensidade. Então, uma substância pura, como a água, está formando uma solução ideal, porque nessa condição só existe um tipo de interação naquele sistema. Por isso, aqui tem o grande detalhe e importante detalhe que se modifica em relação à condição de referência dos gases ideais. Quando a gente falou de gases ideais, não havia interações entre as espécies. No caso da solução ideal, tem que existir, porque se essas interações forem desligadas, isso deixa de ser um líquido. E o mais importante é para que essa solução tenha a característica de solução ideal, essas interações precisam ser todas de mesma intensidade. Vamos continuar aqui com mais informações e eu quero mostrar para você o seguinte. Pense em uma mistura binária contendo espécies muito distintas. Então a gente vai considerar aqui que a gente tem espécies A e espécies B. Em que condições de concentração as interações moleculares da solução podem ser consideradas iguais? Então, quando você vai ver interações iguais dentro da mistura? Primeiro, perceba que ao colocar duas substâncias distintas em um mesmo sistema para interagir, formando aí uma solução líquida, a gente vai poder encontrar 4 diferentes interações nesse sistema. A gente pode encontrar interações de A para com A, interações de A para com B, de B para com A e de B e B, certo? Agora, pensa comigo no seguinte. Você pode montar diferentes composições dessa mistura. Então, partindo de 0% de A em fração molar até 100% de A nessa mistura, né? Quando você vai ver interações iguais? Bem, a primeira condição é quando a fração de A nesse sistema estiver tendendo a 0. Então, primeiro porque quando você considera o A infinita diluição, se você é uma molécula A e chega em uma mistura, como está aqui, ó, você é a molécula A, e você chega a uma mistura onde existem diversas espécies como B, é como se você estivesse vendo só um tipo de interação, B com B, B com B, B com B. E um outro detalhe, você vai interagir com cada uma dessas moléculas também de uma única forma, só tem a interação AB com você ali, tá? Então, nessa condição de x de A tendendo a 0, a gente tem essa condição de solução ideal. É quando existem muitas interações do tipo B com B e essas interações são iguais, tá? A outra condição é quando eu tenho o x de A tendendo a 1, ou seja, ele sendo o solvente da minha mistura. Nessa condição, quando o A chega na solução, ele vai poder interagir com cada uma dessas moléculas na mesma intensidade. Então, esses dois limites, seja o A tendendo a infinita diluição, ou seja o A tendendo a 1 como solvente, a gente vai encontrar a solução ideal. Tá? Bem, agora eu quero mostrar isso para você neste gráfico. Perceba que as duas condições de referência que a gente viu aqui para a solução ideal estão nos extremos deste gráfico. E aqui eu tenho a fração molar de A nessa mistura. Eu vou fazer um gráfico aqui de fugacidade de A na condição líquida
Perceba que eu tenho aqui ó, o F de A tem um circunflexo porque representa a mistura líquida, e essa linha em preto que aparece aqui no gráfico é a fugacidade real deste A na mistura. Então você pode perceber que ela não é uma reta, certo? Mas ela tem um comportamento semelhante a uma reta em algumas condições. E é isso que vai ser importante para você neste momento, porque nós vamos definir onde estão as duas referências de solução ideal neste gráfico. Lembra da equação de número 5 que a gente deduziu agora há pouco? Fugacidade de I na condição ideal, ou seja, quando ele está numa mistura e ele se comporta como uma solução ideal, é quando x de I vezes a fugacidade de I ideal é respeitado. Bem, nessa primeira condição, veja que essa equação de número 5 ela é uma equação de reta. Então, o que nós vamos fazer neste momento é tentar aproximar essa curva em preto aqui do gráfico a uma reta. Bem, como que a gente vai fazer isso? A primeira condição, o F de I ideal, então é a condição quando a fração molar de A tende a 1. Então, nessa condição aqui, ó, próxima a 100% de A no meu sistema, eu vou traçar uma reta para aproximar o F, que é a fugacidade do A na mistura, para a condição ideal. Tá? E essa reta ela vai de encontro até a origem do gráfico, ou seja, a condição onde x de A é zero e fugacidade de A também é zero. Vamos ver. Então aqui, ó, fazendo uma aproximação, perceba que aqui nessa condição a linha preta se sobrepõe à linha tracejada azul. O que nós acabamos de fazer aqui é a primeira condição de solução ideal. Essa condição de solução ideal mostra que neste ponto aqui, certo? A minha fugacidade de A na mistura equivale à fugacidade de A na condição de puro. Veja, x de A está indo para 1, então eu tenho fugacidade de A como sendo a substância pura. Essa condição é chamada de F de A ideal, F de A de referência, F de A puro, ou seja, é a fugacidade do A puro. E a gente chama essa referência de solução ideal como regra de Lewis-Randall. Nessa condição, a solução apresenta grande quantidade de interações A com A, certo? Então aqui eu estou verificando intensidade igual nas interações, por isso essa linha preta ela se sobrepõe à linha tracejada da solução ideal de Lewis-Randall. Tá? A segunda condição que nós vimos é o outro lado do gráfico. Então o que eu vou fazer agora é tentar aproximar esse começo da curva aqui da fugacidade de A numa mistura por uma reta. E observe que é como se eu estivesse extrapolando essa condição. Quando eu faço essa linha e a linha vermelha se sobrepõe à linha preta na condição próxima a x de A tendendo a zero, perceba que lá em cima o coeficiente angular dessa curva ele vai agora não mais bater na fugacidade de A puro, mas sim em um outro valor. Esse valor que a gente identifica aqui em cima é chamada de constante de Henry. Tá? Então, essa fugacidade ideal que a gente define como a fugacidade de referência vai ser o valor que nós obtivermos aqui em cima. Então, observe algumas conclusões importantes aqui. Essa condição de número 2 é a condição quando a gente está tendendo do ponto de vista de A a ter uma única interação do tipo A com B. Então, esses dois limites, que é a solução ideal do ponto de vista da regra de Lewis-Randall e a solução ideal do ponto de vista da lei de Henry, elas
delimitam a condição de solução ideal no meu sistema. Então, veja que coisa interessante que nós vamos mostrar agora. Se você observar, a curva preta ela está encerrada por essas duas referências, né? Então a gente tem aqui, no final da curva preta, a referência de Lewis-Randall e no começo da curva preta, a referência de Henry. Ou seja, toda solução, quando eu tenho o A tendendo a 0 ou o A tendendo a 1, a gente tem um comportamento de solução ideal. A gente tem um tipo de interação dominando o sistema. Agora perceba, à medida que eu vou adicionando A no sistema, interações do tipo A com B e B com A vão se tornando dominantes. E é por isso que neste momento eu não tenho mais uma solução ideal. Por exemplo, este ponto aqui, ele não está nem na referência de Lewis-Randall, nem na referência de Henry, uma vez que nós temos interações completamente distintas presentes nessa mistura. Um outro detalhe importante a se falar é que geralmente nós chamamos a solução de Lewis-Randall como sendo uma referência para o solvente e a lei de Henry como uma referência para o soluto. Com isso, a gente tem aqui as duas linhas que definem a condição de solução. Toda vez que a linha preta estiver sobre uma dessas retas, a gente tem a solução muito semelhante com uma solução ideal. Bem, da mesma maneira como nós calculamos a fugacidade na fase vapor, e a gente utilizou um coeficiente, ou seja, um número adimensional, para entender que tipo de interações estavam dominando o sistema, aqui também existe um número adimensional denominado de coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade, ele é uma razão entre, vamos colocar aqui, a fugacidade de I na fase líquida, dividido pela fugacidade de I na condição de solução ideal. Lembrando que esse denominador que a gente tem na equação de número 8 são aquelas duas retas que nós aproximamos no gráfico anterior, tá? Então a gente pode substituir a parte do denominador como x de I, fugacidade de I de referência. Observe que o coeficiente de atividade ele vai depender da referência que a gente está considerando para a solução ideal. Então, eu posso ter dois tipos de coeficientes de atividade. Eu posso ter o coeficiente de atividade na base de Lewis-Randall, quando o meu F de referência for a fugacidade da espécie pura. Tá? Ou eu posso ter o coeficiente de atividade na condição da lei de Henry. Então, o F de referência vai ser, nesse caso, a constante de Henry. Deixa eu só retornar aqui ao gráfico para te mostrar um detalhe. Veja novamente no gráfico que a linha preta representa o valor do numerador do coeficiente de atividade, enquanto que as linhas tracejadas representam o denominador. Então, toda vez que essas linhas elas se sobrepõem, por exemplo, nessa condição, numerador e denominador do coeficiente de atividade são iguais. E aí eu tenho um gama valendo 1, ou seja, a solução está próxima da condição de solução ideal. Agora, observe nesse ponto. Nesse ponto eu tenho o numerador maior que o valor referente à mesma composição no denominador. Então aqui eu tenho um gama onde o numerador é maior, por isso eu vou ter um gama maior que 1. Valores maiores que 1 deixam de ter comportamento de solução ideal, uma vez que nesse caso a gente teria interações distintas presentes na solução. Para fixar essa ideia de fugacidade na fase líquida e também das duas referências para a solução ideal, nós vamos resolver neste momento o exercício de número 1, em que ele fala: a fugacidade do componente A em uma mistura binária líquida
foi plotada em função da fração molar de A. Então veja, no eixo x eu tenho fração molar de A, que vai de 0 até 1. E no eixo y eu tenho fugacidade de A nessa mistura, lembrando que a unidade de fugacidade é bar, e ela vai de 0 até aproximadamente um valor lá em cima. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós temos que responder a seguinte dúvida. A interação AB, ela é mais forte ou mais fraca em relação às interações iguais do tipo AA? Para a gente responder essa questão, a gente precisa, neste momento, definir as duas referências de solução ideal neste gráfico. Então, lembre-se que nós precisamos aproximar o comportamento desta curva preta, que é exibida aqui no gráfico, tanto na condição de x tendendo a 0 e x tendendo a 1. Então, a primeira condição que eu vou fazer é a condição do x tendendo a 1. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma pequena fração dessa curva e vou extrapolar isso até a minha origem do gráfico, dessa maneira. Tá? A segunda condição é pegar um trecho próximo à fração de A tendendo a 0. Então, algo mais ou menos por aqui, eu traço uma reta e aí eu tenho essas duas linhas. Essas duas linhas são as minhas linhas de referência para a solução ideal. Bem, no caso onde eu tenho a linha tracejada próxima à condição de x tendendo a 1, né, e essas duas curvas se sobrepõem, aqui eu estou considerando que a minha solução ideal tem a base de Lewis-Randall. Então, qual que é o detalhe aqui? Aonde essa curva finaliza o gráfico, eu vou ter aqui o valor da minha referência para Lewis-Randall. Nesse caso, essa fugacidade aqui é a fugacidade de A, aproximadamente 180 bar. Né? Lembrando que a referência de Lewis-Randall trata interações dos iguais. Então, eu tenho o Azinho interagindo com o Azinho. Já a outra linha que nós traçamos é a linha da condição de soluto. Então, eu tenho a referência da lei de Henry. Este valor que nós definimos aqui no final da lei de Henry é o coeficiente angular dessa linha tracejada. Então, esse valor resulta na constante de Henry. E esse valor aqui é o H de A, aproximadamente igual a 75 bar. Lembre-se que a lei de Henry trata das interações distintas. Então, nesse caso, a interação A com B. Tá? E agora, como você identifica qual dessas interações é mais forte e qual é mais fraca? Bem, aqui é muito simples. O que você tem que pensar é o seguinte: aquela interação que tem menor fugacidade, então veja que aqui o valor é 75 bar e aqui o valor dessas interações, né, a referência de fugacidade é 180 bar. Então aquela que tiver menor fugacidade tem menor tendência a escapar. Então, se tem menor tendência a escapar, é porque as interações entre aquelas espécies são mais fortes. Então, nesse caso, o que a gente pode observar é que AB, por ter menor fugacidade, ou seja, a fugacidade de 75 bar, que é referente à constante de Henry, esse valor é menor que o de 180. Então, a interação AB tem menor tendência a escapar. Ela só tem menor tendência a escapar porque essa é a interação mais forte. Então, AB é mais forte do que a interação AA para esse exemplo. Tá? O que você pode fazer é pausar o vídeo agora e analisar as interações apresentadas no gráfico anteriormente. Então, será que você consegue responder quais interações eram mais fortes e quais eram as mais fracas no gráfico dos slides? Se sim, deixa nos comentários para que a gente possa avaliar a sua resposta, tá bem? Então, dando sequência à nossa aula, nós vamos neste momento calcular a fugacidade de um líquido.
Para isso, vamos pensar hipoteticamente num sistema que tenha um determinado número de mols de uma espécie I e que esse sistema esteja na fase líquida, sendo estabelecida temperatura e pressão. Veja que eu poderia diminuir a pressão desse sistema até encontrar um momento a pressão de saturação. Na pressão de saturação, veja que esse líquido aqui, ele iria se transformar em duas fases, sendo que o número de mols dessa espécie I estaria parte na fase líquida e parte na fase vapor. Veja que essa condição é uma condição bastante específica, porque é a condição onde a gente manteve a temperatura, mas eu calculei aqui a pressão de saturação do sistema. Então isso acontece geralmente quando a gente trata de substâncias puras. O detalhe que eu quero mostrar para você aqui é que, nesse momento, nós seremos capazes de calcular a fugacidade do líquido não olhando para a fase líquida. Aí você fala, mas como que isso é possível? Bem, observe essa condição apresentada na figura B e vamos pensar em referência ao que a gente já viu no nosso curso de termodinâmica. Para calcularmos a fugacidade na fase líquida, podemos arbitrar convenientemente a fugacidade do componente no equilíbrio líquido-vapor da espécie. Quando isso é observado, na condição de T e Psat, eu posso dizer que se existe um equilíbrio de fases, então a fugacidade de I na fase líquida é igual à fugacidade de I na fase vapor. Isso escrito como na equação de número 11. A fugacidade do vapor, ela já é conhecida por nós já vimos diversas técnicas para calcular a fugacidade do vapor, e eu poderia, nesse momento, substituir a fugacidade do vapor como sendo o coeficiente de fugacidade de I vezes a pressão do sistema. Observe que aparece o sobrescrito SAT para evidenciar a condição de saturação do sistema. Então aqui eu tenho coeficiente de fugacidade na saturação e a pressão do meu sistema é a pressão de saturação dessa espécie. Observe que eu posso calcular essas duas condições aqui e arbitrar a fugacidade do líquido. Mas isso só acontece quando eu estou trabalhando na condição da saturação. E o que aconteceria se a gente fosse calcular para um líquido comprimido? Bem, a equação de número 12 só é válida para pressões muito próximas da saturação. Se quisermos considerar líquidos a pressões muito diferentes da saturação, nós vamos precisar corrigi-la. E como que a gente faz essa correção? Bem, essa correção é feita expressando a dependência da fugacidade com a pressão por meio da equação de número 13. Veja, quando eu tenho a variação da energia de Gibbs molar em relação à pressão, mantendo-se temperatura constante, a gente já sabe que isso daqui é o V molar. Mas esse V molar, baseado no que a gente já viu das equações de estado, eu posso reescrever isso daqui como sendo RT do Ln da fugacidade de I em relação à pressão, mantendo-se temperatura constante. Se eu integrar a expressão da pressão de saturação na condição de saturação até a pressão em que esse líquido comprimido estaria, e substituir na equação de número 12, eu vou ter um termo novo aparecendo na equação. Então veja, eu tenho lá a fugacidade de I na condição de líquido, aqui a condição é muito próxima da saturação, e acabou de aparecer este termo aqui, que a gente chama de fator de Poynting. O fator de Poynting ele é importante porque ele vai corrigir a fugacidade do líquido comprimido, levando em conta aí o volume molar de I na fase líquida. Lembre-se que os líquidos eles são pouco compressíveis, mas dependendo da pressão em que esse líquido se encontra, essa integral vai fazer uma grande diferença no cálculo da fugacidade do líquido comprimido. Aqui existem algumas aproximações
empíricas. Então, por exemplo, se você considera um líquido até a pressão de 100 bar, né, essa faixa aí, nós não vemos uma mudança significativa da pressão em relação ao volume molar. Então, a gente pode aproximar essa equação de número 14 como a que é evidenciada na equação de número 15. Ou seja, eu tenho o volume molar como uma constante, perceba que ele saiu aqui da integral, o RT também, e aí a integral fica só P menos PIsat. Agora, quando você tem considerações em pressões muito altas, aí é importante você criar uma equação da dependência do volume molar com a pressão e incluí-la aqui na equação de número 14. Tá? Esse gráfico ele mostra o que acontece com o fator de Poynting, que é aquele termo que foi agregado à equação de número 14, para que você entenda como ele funciona. Perceba que aqui a gente tem o fator de Poynting para a água pura, tá? E a gente tem essa linha do fator de Poynting em relação a 4 distintas temperaturas. Tá? Então, 25 graus Celsius, 100, 200 e 300. No eixo X, a gente tem a pressão do sistema e no eixo Y, a gente tem o valor do fator de Poynting. Então, quanto que ele vai corrigir o sistema. Primeira informação importante é observe que toda vez que a pressão está tendendo a zero, todas as linhas do fator de Poynting levam a 1. Então significa que pressões baixas eu tenho a condição de gás ideal e esse fator de Poynting ele vira unitário. Então é por isso que ele não aparece na equação para pressões baixas. Mas à medida que a pressão vai aumentando, e aí fica evidente no caso da temperatura de 25 graus Celsius, veja que o fator de Poynting, na condição de 1000 bar, ele quase é próximo de 2. Ou seja, ele dobra a fugacidade do líquido por causa da presença de uma pressão tão alta. Então é por isso que o fator de Poynting entra como uma correção para a fugacidade da fase líquida. E aí é importante você observar que se você for utilizar essa equação para o cálculo da fugacidade de um líquido comprimido, é importante você dividir o seu processo de cálculo em 3 etapas. A primeira etapa é você calcular a pressão de saturação, e aqui eu estou colocando 3 formas distintas de você fazer isso. Você pode calcular pela equação de Antoine, você pode calcular via equação de estado, como a gente já fez no software XSOS, você pode consultar uma tabela de vapor, e aí você tem essa primeira informação da pressão de saturação. O segundo passo é calcular o coeficiente de fugacidade na condição de saturação. A gente também já fez isso aqui nos vídeos do canal e para isso a gente utilizou os gráficos de correlações generalizadas. É importante lembrar que geralmente os alunos se equivocam nessa etapa do cálculo porque precisa se calcular a pressão do sistema e a pressão de saturação. Observe que essa etapa é feita na condição de saturação do sistema. E o último termo você pode aproximar por 2 considerações. Se você tem pressões inferiores a 100 bar, você pode considerar que esse volume molar ele vai sofrer pouca alteração, ou seja, ele vai permanecer constante, e aí você pode ter uma simplificação da equação do fator de Poynting. Se você tem se você tem pressões superiores a 100 bar, aí é importante você recorrer a uma equação de estado para verificar como que esse volume molar do líquido depende da pressão. Bem, este foi o conteúdo da aula de hoje. Então, neste vídeo você verificou que para líquidos nós utilizamos uma nova referência, a referência de solução ideal. Nós vimos que no caso dos líquidos não existe só um tipo de solução ideal. A gente viu que existe a solução ideal do tipo Lewis-Randall, quando essa solução tende a espécie a ser um solvente, e a lei de Henry, quando essa espécie tende a ser um soluto. A gente também viu agora nessa última parte do vídeo como fazer o cálculo da fugacidade de um líquido comprimido. E no próximo vídeo do canal
você vai encontrar um exercício de aplicação dessa equação. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que a solução ideal tenha ficado facilmente compreendida, mas caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para inscrever e assinar o sininho para receber todas as nossas notificações. E a você que sempre está assistindo e participando dos vídeos aqui no canal do UThermo, o nosso muito obrigado e até um próximo vídeo.